quanto você se sente que está pronto aí para a área de design? Existem diversas expertises aí, e qual é o mínimo, ou o bom, né? Qual é a qualidade do bom em termos de conhecimento e qualidade? Eu acredito que todas as áreas de atuação, né, do mundo aí que existe, seja lá teatro, medicina, mecânica ou design gráfico, né? As pessoas sempre têm a possibilidade de evoluir aí na carreira e completar aí os seus conhecimentos e tal. E até certo ponto é bom pensar em compartilhar também essas experiências, né? Mesmo que você tenha pouco conhecimento sobre ela, desde que você não extrapole o que você realmente conhece ou sabe ainda, ou está aprendendo sobre a coisa, né? Só que para algumas pessoas existe um sentimento constante aí que faz pensar com que eu nunca vou estar pronto, né? Nunca vai estar pronto para alguma coisa que não possui uma qualidade ideal, entre aspas, aí, ou pela percepção que ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa pela frente aí a ser aprendida ali em sua área e acaba travando ou até se sabotando mesmo. Esse é um indício de síndrome do impostor. Olá, eu sou o Jefferson Alex, designer de produtos digitais, e esse é um podcast onde eu trago assuntos do cenário de design com um olhar cético e um toque dogmático. Eu estava esses dias aí pensando, né, hoje também estava pensando sobre isso, que é importante para quem está iniciando ou migrando para a área de design e UX, né? Um tema bem recorrente até, que é a síndrome do impostor e a ansiedade, né? E o FOMO, Fear of Missing Out. Esses são temas importantes a serem discutidos, né, para nossa área. Não que seja uma exclusividade para quem está iniciando também, né? Mas é bem forte nesse momento da carreira até. Venho conversando com muitas pessoas nos últimos tempos, né? Até por conta da minha agenda aberta de mentoria, eu tenho percebido bastante vários indícios disso no dia a dia. Então, se você sente insegurança, ansiedade, um medo de estar perdendo alguma coisa aí, algo importante, ou não está se sentindo pronto, mesmo já tendo percorrido algum trajeto aí, esse momento aqui, esse episódio foi feito bem para discutir com você mesmo. A síndrome do impostor aí é um sentimento comum entre profissionais de UX, especialmente no início ali da carreira. Ela se caracteriza pela crença de que você não é bom o suficiente, que não merece o seu sucesso e que está descoberto ali de alguma coisa, ou seja, que você pode ser uma fraude a qualquer momento ali, alguém pode descobrir isso, né, que você não sabe tudo, você não é bom o suficiente e tal. Isso pode levar à ansiedade, à procrastinação e também à autossabotagem, né? Esses são algumas coisas que podem levar, né, esse sentimento constante ali, se você estiver sentindo isso. Dentro do cenário, né, falando um pouco sobre a área de design, dentro do guarda-chuva de design de produtos digitais, acredito que também em outras áreas também, mas vamos centrar em design de produto digital. Existem de várias expertises, aprendizados, técnicas e níveis de entendimento. Então, sempre tem uma coisa para aprender, e isso é o normal, tá? Está tudo bem se você não conhece tudo, até porque ninguém conhece tudo da sua profissão. Daí, inclusive, é onde falamos também sobre ter foco e especialidades. As expertises e especialidades entram aqui para a gente dar um norte também sobre profissões. Já conversei com muitas pessoas aí iniciando, ou que querem migrar para a área de design, e sentem uma insegurança porque acham que precisa saber muita coisa, né? Saber de um leque de coisas imenso aí para iniciar na carreira. Esse conjunto de conhecimentos mínimos, talvez visto aí por algum curso ou abordagem feita em vídeos da internet,
não existe uma verdade, nenhuma regra. Tudo vai depender do que é possível, tá? Respeitando aí, inclusive, o seu tempo. Então, as coisas que pessoas já divulgam por aí não necessariamente é uma regra. Na verdade, não existe uma regra, porque tudo tem que ser contextualizado. Cada ser humano, cada cenário, cada possibilidade e necessidade, não sei, enfim, contextos têm que ser expostos, têm que ser levados em consideração. O que eu quero dizer com isso, inclusive, é que você não precisa sair entendendo tudo que tem por aí para aplicar para alguma vaga, né, inicialmente, ou iniciar as práticas do seu dia a dia, né? Você não tem que chegar num estado de pronto para que daí você consiga executar alguma coisa, praticar. Embora as descrições das vagas para junho sejam bem mal escritas, né? Mas, bom, não é o que reflete a realidade. Falando um pouco sobre isso, os processos seletivos para a área de design de produto digital ou de UX também, não necessariamente são guiados por pessoas ou por alguém que saiba realmente o que está fazendo e o que avaliar, tá? Basicamente, empresas têm vagas, têm necessidades e abrem as vagas para suprir essas necessidades, né? Às vezes não sabe realmente quais são as necessidades e nem quais são as expertises necessárias para resolver, nem qual é o processo. Então, não é porque a vaga existe que às vezes existe inclusive a possibilidade daquele profissional que está sendo recrutado realmente atuar como deveria atuar. Às vezes é preciso realmente criar ali vários processos, criar possibilidades, inicialmente movendo peças muito simples no dia a dia para que até consiga ter uma possibilidade ali de executar métodos que você já tenha aprendido. Eu já me deparei, inclusive, com vaga para nível pleno, onde estava escrito lá que era um diferencial a certificação NNG, o NNG que é da Nielsen Norman Group, né? Isso é uma certificação internacional, né, promovida pelo grupo lá, NNG, lá do Nielsen, lá do Norman e tal, que é muito cara para quem está iniciando. Ela é bem custosa, inclusive quanto a tempo e quanto a custo mesmo financeiro. Ela é bem cara, só dá para pagar em dólar, inclusive. E nessa vaga que eu vi uma vez, faz um tempo isso aí, eu já tinha trabalhado nessa empresa que divulgou a vaga. Eu sei bem que mesmo para o cargo de sênior lá, eles não possuem salários compatíveis para quem vai, para atrair, inclusive, pessoas que já foram, né, investiram para tirar esse tipo de certificação. No meu caso, eu tenho uma certificação, inclusive, da UX Alliance também, que é internacional, e ainda assim, né, não colocando comparativos, porque nenhum é melhor que a outra, não tem... eu tinha saído da empresa, inclusive, um pouco depois ali que tinha feito a certificação, porque não ia ser compatível. Existiam outros lugares que já conseguiam pagar melhor pelo nível que eu já tinha alcançado, justamente depois de ter submetido, né, a uma certificação, que na verdade, só para colocar um parênteses aqui rapidão, certificação serve muito mais para você do que para os outros, tá? Certificação é uma forma de você conseguir entender um nível de critérios pela empresa certificadora estabelecida sobre como é que você está. Então é um parâmetro, primeiro, fornecido pela empresa certificadora. Então o NMG, por exemplo, a UX Alliance, tem lá uns critérios que dizem algum nível para o que é iniciante, o que é intermediário, o que é avançado. Então quando você se submete a uma certificação, na verdade você está se submetendo aos critérios daquela entidade certificadora. Não é bom nem é ruim, é uma escolha que você faz. Certo? Então, aí, quando eu tive, fechando esse parênteses aí e continuando, quando eu tive um papel de liderança em alguns momentos da minha carreira,
E eu tive, guiando ali processos seletivos, eu tinha bastante cuidado para entender o que realmente precisava ali, o que estava faltando na minha equipe, para solicitar ali isso no job description lá. Ou seja, eu não era um desejo que eu tinha ou sair catando nomenclaturas aleatórias para formar uma receita de bolo sobre o melhor designer possível para aquela empresa. Olhar, o melhor design possível para empresas. Não, era o que eu tinha faltando, eu tinha que saber disso, o que tem faltando na minha equipe, na empresa, para que eu vá buscar algumas expertises no mercado, né, enquanto, sei lá, a nível, enquanto a tipo de processo ou a viés mesmo de conhecimento ali, para que realmente consiga colaborar, né, e não ser mais do mesmo. As pessoas que já estão internamente, já têm alguns conhecimentos, por que eu vou buscar no mercado mais pessoas com o mesmo nível de conhecimento, com as mesmas, conhecendo as mesmas ferramentas, conhecendo tudo do mesmo ali? Então, ou tem um problema de demanda interno, que eu preciso buscar mais gente para fazer a mesma coisa, ou tem uma falta de entendimento sobre o que é realmente a necessidade da equipe, ou da empresa, ou do projeto. Enfim, mais um... Tem que ficar ligado nisso para se abrir uma vaga, né? E isso, infelizmente, é muito comum, né? Também é importante a gente ficar sabendo ali, a gente ficar atento sobre qual é o nível do profissional que é necessário para um momento da empresa. Tudo bem que existem expertises e que existem níveis e tudo mais, mas aí, eu preciso realmente sempre estar abrindo vaga somente de sênior em todas as empresas, ou buscando que todo mundo que esteja começando, eles querendo iniciar a carreira, sempre tenham aqueles conhecimentos X, Y, Z, e o porquê, de onde é que veio isso, né? Quem divulgou a vaga sabe do que está pensando, está pedindo. Então, nem sempre as pessoas que guiam, que abrem a vaga, elas entendem do que estão buscando, tá bom? Então, isso aí às vezes colabora bastante para o problema de quem está, ou joga a responsabilidade, um problema para quem está participando do processo. Então, infelizmente, isso é muito comum, que a empresa quer alguém que já chegue, inclusive, para transformar ali toda uma cultura, mas não possui verba e nem histórico de já ter processo de design de produto. Aí lança uma vaga para contratar uma pessoa com baixas expectativas salariais e pouca ou nenhuma experiência no mercado. Isso é um erro em cadeia que acontece. Primeiro porque busca promover uma mudança de cultura. Para promover isso, é preciso que a cultura já esteja em transição, né? Não ou sendo trabalhada pela equipe de staff. Não é uma pessoa nova que muda a cultura da empresa, ou principalmente em um cargo baixo, né? Outro ponto é que se a pessoa é júnior ou imigração de carreira, precisa ter um apoio, ou alguém com quem trocar ali no dia a dia, que entenda realmente, né, da área, para que ele possa entender, essa pessoa possa entender qual o caminho e se está indo por onde realmente é necessário. Esse é um dos cenários aí que colabora com a síndrome do impostor. Porque por mais esforçado que a pessoa seja, por mais que tente fazer da melhor forma, primeiro que não tem muito conhecimento sobre o que é bom ou melhor. Sempre vai parecer que nunca é suficiente, porque não tem comparação sobre o que é a qualidade, e tudo parece ser responsabilidade dessa pessoa que está iniciando na carreira. No processo de migração ali, de carreira e busca por aperfeiçoamento ali, é muito comum também se deparar com pessoas que se julgam super-heróis da área. Então, muito cuidado com isso. É muito comum, inclusive, você ver com vários argumentos contundentes ali sobre o que é e o que não é necessário para que alguém da área, fora aqueles que já
tentam moldar o discurso também, né? Alguns critérios necessários com o intuito de vender, às vezes, um curso para aprender as técnicas infalíveis e necessárias. Todos esses qualificadores aí são essas próprias pessoas que, às vezes, têm até a alcunha, né, bem conhecida como empreendedores de palco. São aquelas pessoas que nunca tiveram que realmente colocar a mão na massa para poder realmente entender o que é, o que não é e tirar os seus vieses, né? Todo mundo que estabelece um critério muito alto ou diz contundentemente algum extremismo, geralmente não sabe do que está falando ou nunca precisou realmente atuar na área. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, é meio que histórica aí, né? Enraizada, né? Só que, mais uma vez, assim, os critérios, eles não existem como uma base única e verdade absoluta. O mundo não é um curso onde a metodologia tem que ser seguida à risca para formar pessoas com o mesmo nível de qualidade. Cada empresa, cada cenário, pessoa, vai ter ali uma necessidade, uma maneira diferente ali de lidar com as demandas, seus aprendizados e as definições de qualidade também. Algumas coisas que eu penso assim, que podem ajudar a lidar com esse ponto da síndrome do impostor é que reconheça, né, que a maioria das pessoas experimenta esse sentimento em algum momento da vida. Então, entender que você está tendo esse entendimento, esse seu cenário, é importante se conhecer, se dar conta disso, e que você não está sozinha, né? Você não está uma pessoa isolada no mundo. Outras pessoas também têm esse tipo de sentimento. Então você não está isolado. Procure outras pessoas, né, para poder conversar sobre isso. É assim que você sai do lugar. Aceita que você não precisa, né? Não tem que saber de tudo. Está sempre aprendendo loucamente coisas diferentes e futuristas. Não é isso. Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber do que você precisa saber. Eu sei que isso é bem difícil de entender, bem difícil de chegar a esse ponto, e é interessante conversar com outras pessoas, até procurar a ajuda de profissionais específicos para poder se entender enquanto como é que é o seu modo de aprendizado, né? Isso aí é bastante importante, ainda mais na vida adulta. Saber como você aprende. E comemore, inclusive, as pequenas conquistas aí e aprenda com seus erros. Quando as pessoas estão no seu dia a dia ali, realizando suas operações, o medo de errar é muito constante, porque também, geralmente, quem solicita as demandas não sabe o que é bom nem o que é ruim, nem qual é o estado de qualidade, né? Às vezes acontece isso. Então, o cometer erros parece uma coisa... Nossa, é impossível, não posso, não existe brecha para isso. Só que se ninguém sabe qual é a definição de erro, então é necessário, algumas vezes, testar para ver se você vai cometer algum erro e também metrificar, né? Se você não metrifica nada, se você não mede nada, realmente nunca vai saber se é bom ou se é ruim. E às vezes não, na verdade, em vários lugares onde já passei, já escutei, já com pessoas denotando ali como é que é o dia a dia de trabalho, às vezes o mover pequenas peças já gera um grande resultado. Então, não pense que você precisa conhecer como modificar tudo. Toda a empresa, quero modificar todo o produto, quero modificar tudo, quero aplicar todo o método completo. Na verdade, você não precisa fazer isso. Às vezes, só pelo fato de ter mudado alguma coisa simples, como um registro de tarefa, como um desenho de um protótipo em baixa fidelidade antes de você passar ali para a próxima etapa, às vezes isso já é uma grande mudança. Às vezes, só o fato de você comunicar que está fazendo algo em algum momento, a comunicação já é uma grande mudança. Com pequenos passos, vamos aos poucos. Certifique-se também de que pessoas
positivas te apoiam, né? A negatividade ela é muito fácil de se encontrar, né? De que até pelo fato que eu comentei anteriormente, de pessoas que geralmente estão vendendo cursos ou estão vendendo o seu modo de vida para os outros. Então, pessoas que te apoiem realmente, que saibam dizer, olha, talvez esteja indo realmente pelo caminho certo, ou talvez, ou já vivenciei ou não outras coisas, seja interessante para que aí tu consiga criar ali um entendimento de o que é seu e o que é dos outros até, né? Como é que é o seu processo de aprendizado. E não se encha de inscrições em cursos aí que não estavam no seu plano. Fazer curso é sempre bom, estar sempre em constante evolução é sempre bom, mas tudo precisa de um certo limite para não virar rapidamente aí um burnout e você cair novamente num ciclo de síndrome do impostor. Que você não vai terminar as coisas, né? Tem uma forma de entender assim que se fala muito dentro do cenário de Kanban até, que a gente fala, você precisa começar a terminar, ao invés de ficar sempre pegando coisas novas assim. É bom você começar a terminar as coisas que você faz, né? Eu sei que a gente é bombardeado o tempo todo com várias novas coisas a serem aprendidas, vários novos cursos, às vezes inscrições gratuitas, às vezes uma grande oportunidade de um preço, né, imbatível ali, mas é bom entender se você realmente consegue fazer aquilo naquele momento, porque senão basicamente tu tá jogando dinheiro fora e depois vai se achar num ciclo de impostor, porque não acha que tenha aprendido tudo, uma vez que você não teve tempo realmente para aprender nada. E aí, isso tudo gera também um sentimento de ansiedade, né? A ansiedade é uma resposta natural, estresse aí e as mudanças, né? Então, quando uma pessoa está em uma transição de carreira, por exemplo, o nível, né, inicial de ansiedade da sua expertise, é comum que essa pressa por alcançar algo novo logo, em um determinado nível, às vezes até um nível fictício, tá? Vendido por algum curso ou em algum blog aí. Aí isso tudo faz gerar ansiedade. Por vezes isso paralisa a evolução que você está buscando. Isso pode interferir na produtividade até, e no seu bem-estar. Aí isso vai promover uma bola de neve que impede de ir para frente por novos critérios criados por você mesmo. O ideal é ter um plano e não ficar ficar refazendo, não fazendo mudanças do plano a cada passo, que isso aí faz com que a meta não exista mais e nunca seja alcançado um estado de avanço. O estado de pronto, o estado ideal, o estado da arte, ele é inalcançável, ele precisa ser perseguido, mas nunca alcançado. Então, pense num critério de avanço. Tem um termo aí, uma sigla, muito conhecida também pela área de quem lida com carreira, comportamento, que é chamada FOMO, F-O-M-O. É uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out, que traduzindo aqui para o brasileirês é um medo de estar perdendo alguma coisa que pode ou não ser importante. Esse pode ou não ser importante é legal ter na cabeça, porque nem tudo é importante, tá? E nessa era digital que a gente já vivencia, né, há muito bom tempo, hein, estamos imersos, tem muitas transformações e oportunidades disponíveis, então é fácil se sentir sobrecarregado e ansioso. Sempre existe alguma coisa nova para se descobrir, assim como sempre existiu e sempre existirá, tá? Até porque o nosso tempo enquanto existência é muito menor do que a história em si. O que pode gerar essa sensação aí é justamente a força, a velocidade, facilidade com que as informações são acessadas atualmente, né? Essa sensação de estar perdendo algo tem um único ponto bom: o entendimento de que você não sabe de tudo. Isso aí é importante saber até. Só sei que nada sei, né?
Fora isso, gera mais ansiedade e encadeia a síndrome do impostor pela sensação de que você pode ficar isolado aí por não saber algo que outras pessoas estão comentando ou parecem saber, entre aspas aí. Um exemplo que eu gosto de lembrar aí é sobre uma ferramenta chamada Figma, muito usada desde os meados ali de 2017 por designers de produto digital para criar protótipos. A empresa, ela gera atualizações constantes, é uma empresa de produto digital também, então ela está sempre em atualização. E desde meados ali de 2022, por exemplo, começou a alavancar os recursos para quem se interessa pela organização e operações, o chamado Design Ops, né? E com essa estratégia de comunicação, ela foi massiva e com alta aderência ali também de influenciadores digitais, acabou gerando a sensação em muitas pessoas de que os novos recursos sempre eram o estado da arte, né? Que todos precisavam conhecer e usar. Enquanto estratégia de marketing, isso não posso criticar, porque isso é estratégia, tem a ver com conversão, então é a estratégia da empresa. O problema é que pessoas que não são da área de design possuem pouco experiência ali, ou querem parecer descoladas também, né? Pessoas que talvez sejam da área, mas também querem ser seus pessoas blogueirinhas da vez, acabam colaborando para o FOMO e a sensação de impostor que você ainda, justamente porque você ainda não domina, né, esses novos recursos que, entre aspas, todo mundo está usando. Uma certa vez eu participei de um processo seletivo onde a pessoa de recrutamento me perguntou ali se eu já dominava os recursos do Figma, como variables e conditionals. Assim, logo de cara já respondi que não domino. Até porque esses recursos tinham sido lançados há muito pouco tempo. E outra coisa, eu nunca precisei usar, até porque eles foram lançados há pouco tempo também. Num período eu estava desempregado. Então não tinha eu nem tive a necessidade de praticar, não tem como dominar, né? Mas eu domino prototipação em um nível que eu me proponho. O cenário, para deixar mais claro, até onde surgiu isso, onde é que estava esse problema, é que a empresa não tinha nenhum outro designer lá. E não tinha nenhum protótipo, style guide, muito menos design system. Era uma empresa que não tinha processo algum, não tinha histórico de design. Eu estava tentando contratar o seu primeiro ali. Então, para eles não faria diferença nenhum o método com que eu faria minha organização dos arquivos do Figma. Uma vez que isso só é usado basicamente para documentação, né? A operação de design ali, a nossa organização. Não tem interferência em nada praticamente no handoff. Depois que eu fiquei pensando, né? As outras pessoas que não têm esse mesmo tipo de consciência, né? Que estão quanto a sua própria necessidade, né? A necessidade de mercado, enfim, né? Que estão sendo entrevistadas por essa pessoa aqui, por essa empresa, vão se achar despreparadas. Porque se na entrevista inicial com o RH eles já precisam saber se você conhece recursos avançados de uma ferramenta, que esses recursos que eu falei não são coisas básicas, assim, que se pergunte para uma pessoa em nível inicial ou intermediário de você já sabe prototipação? E logo depois é uma pergunta de já sabe conditions, variables? Não é. Isso é uma coisa avançada. Então, por não saber alguma coisa avançada, a pessoa pode se sentir que está despreparada, né, na ferramenta. Imagino que você não deveria saber, né, para trabalhar nessa empresa, né, já que você, logo de cara, você pensa, se eu não estou preparado para saber isso aqui, lá deve ter vários desafios muito gigantes, né. Só que lá não existe nenhuma organização, e a pessoa de RH, na verdade, ela estava só replicando o checklist que alguém da empresa gerou por estar aproveitando alguma notícia que leu recentemente nos blogs ali. Isso também, né, traz a conotação de que os stakeholders também sofrem com FOMO. Ou seja, eles também acham que precisava chegar a gente aqui já sabendo disso, porque senão a gente vai estar atrasado.
porque ninguém sabe nem qual é o estado atual, ainda mais se estão caminhando, não tem como saber se está atrasado. Algumas coisas que eu penso assim de como lidar, né, com essa síndrome, né, o Fear of Missing Out, FOMO, é que tu tem que preencher ali, tem que priorizar, né, preencher o seu tempo com as suas prioridades realmente, com metas e objetivos ali. É difícil, ao primeiro momento, você pensar em metas e objetivos quando tu tá fazendo transição de carreira. Mas quanto mais cedo você parar para pensar sobre isso, o que eu preciso entender inicialmente, né? E você não precisa saber qual é o inicial, tá? Então é melhor você conversar com outras pessoas. Até porque o conhecimento ele está no mundo, não está na sua cabeça. Então prioriza ali, tenta fazer alguma priorização ali de objetivos iniciais e próximos passos. Lembra do conceito de avanço, tu tem que criar o teu conceito de avanço. Não é o mundo que vai criar o teu conceito de avanço. Nem os outros que estão vendendo cursos. E foca assim no que você pode controlar. Se você não tem como controlar a quantidade de informações que existem no mundo, então acabou, isso não é um problema seu. E quanto a isso também, pegando o gancho, é bom se desligar um pouco das notificações aí e limitar um pouco o tempo de consumo de recursos aleatórios, de conteúdo aleatório sobre várias novidades e tal. O que eu te falo, inclusive, de limitação é mais sobre não perder mais tempo sabendo que as coisas existem do que realmente praticando alguma coisa, tá? E por fim, assim, aprenda a dizer não. É uma coisa que vai ajudar bastante na sua síndrome, no seu pensamento, porque toda vez que você enquanto você não souber dizer não para algumas coisas, eu não sei disso, eu não tenho conhecimento daquilo, ou eu não farei isso nesse momento também, ou não faz sentido, em base também no que você for falar com dar um não. Quando você não tem essa prática, não tem esse entendimento de dizer não para algumas coisas, acaba que você vai acumulando mais ainda tarefas, coisas que talvez você ainda não saiba fazer, mas que vai colaborar para que você entre numa bola de neve de ansiedade e esteja não avançando e sempre pensando que está perdendo alguma coisa, né? Uma dica que eu dou constantemente e que vai realmente tirar você do caminho, do estado estagnado, na verdade, vai te colocar em algum caminho, seja lá qual seja o teu, que convide alguns outros profissionais aí de UX, pessoas que são experientes ali para compartilhar a sua história, né, e ouvir, né, dicas de outras pessoas ali, criando uma rotina de conversar com pessoas que realmente são experientes, né. Nesse caso você consegue ter uma maior clareza dos cenários, das necessidades do mercado. E por fim, uma coisa que eu sempre digo também é que você não precisa saber de tudo da sua área. Ainda mais se você estiver iniciando, né? Tá tentando ingressar numa área. Até porque ninguém conhece de tudo, nem os primeiros a criar a área, pois todo o conhecimento vai se moldando na história. Estabeleça os passos curtos, porque as metas distantes geralmente tendem a desestimular e frustrar. Eu espero que tenha contribuído com essa minha exposição aí sobre a temática. Se ajudou, intrigou, chamou a atenção, compartilhe com outras pessoas e eu estou sempre à disposição para ouvir outros pontos de vista, porque é assim que construímos e evoluímos o conhecimento. Até a próxima!